Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 26 de maio de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E vocês percebem a importância de eu falar o horário que eu estou gravando o vídeo, porque justamente ontem, depois de eu acabar de gravar o meu vídeo, às 4 horas da tarde lá no horário da Ucrânia, no horário de Kiev, os russos fizeram um atentado absolutamente sem sentido contra uma grande rede de hipermercados que tem aqui lá na Ucrânia, né? A rede Epicenter, né? Originalmente era uma loja de material de construção, mas eles viraram, na verdade, sabe o Costco? Aquela rede americana que tem de tudo, você compra de qualquer coisa que você imagine? Pois é, a rede Epicenter lá na Ucrânia é mais ou menos assim, são lojas enormes, um shopping center inteiro, uma loja só, que você compra desde fruta, supermercado, roupa, brinquedo, material de construção, qualquer coisa que você imaginar tem lá na Epicenter, né? Eu cheguei a ir numa loja dessas da Epicenter aqui próximo de Kharkiv, é uma grande rede, tem várias cidades da Ucrânia, e, ou seja, aqui em Kharkiv a loja foi atingida, um absurdo, um alvo claramente civil. Ainda fizeram um ataque num sábado à tarde, que é justamente o horário que as pessoas têm para ir nesse tipo de coisa, para fazer compras e coisa e tal, um absurdo completo. Também atingiram o centro de Kharkiv com bombas FAB, que são aquelas bombas planadoras russas que causam tantos problemas para os ucranianos aqui, né? Um crime de guerra claro, um alvo claramente civil, um absurdo. E segundo estão dizendo os canais russos, seria vingança pelos ataques que os ucranianos fizeram a alvos militares na Crimeia e aqui em Krasnodar. Você lembra que ao longo da última semana os ucranianos atingiram vários alvos ali na Crimeia, em Krasnodar e na Rússia, mas alvos militares, né? E daí o pessoal russo, né, atingiu revida em alvos civis, um absurdo completo. Bom, à noite teve também um grande ataque com mísseis e drones russos contra a Ucrânia, uma onda com vários drones, vários mísseis, como é normal, a maior parte deles foi derrubada pela defesa antiaérea ucraniana, mas alguns conseguiram atingir os alvos, e os alvos principais estavam aqui na região de Helmninsk, essa região aqui no oeste da Ucrânia. Acredita-se que os russos tentaram atingir as pistas que estão sendo preparadas para o F-16, né? É lógico, os russos não são inocentes, eles sabem, eles percebem o que os ucranianos estão fazendo aqui, estão destruindo todas as defesas antiaéreas russas aqui na retaguarda, exatamente porque os ucranianos pretendem entrar com os F-16 aqui, ganhando domínio aéreo da linha de frente e com isso destruindo essa ocupação russa aqui. Os russos sabem que isso é problemático, porque eles não têm nenhum jato que chegue perto do F-16. O tal do S-57 que eles dizem que está pronto, nunca foi visto, continua não sendo usado, e tem gente que duvida que ele esteja realmente funcional, né? O S-57, teoricamente, é a resposta russa para o F-16, mas não tem capacidade. Então, assim que chegarem os F-16, a situação deve ficar preocupante. É lógico, os ucranianos estão destruindo justamente essas defesas antiaéreas russas aqui na região, e as pistas de pouso muito provavelmente ficam aqui no oeste da Ucrânia. Aparentemente foi isso que os russos tentaram atingir, né? Bom, na linha de frente, nenhuma mudança. Aliás, aqui em Volchansk continua tudo parado nessa região aqui. Os russos definitivamente chegaram no limite deles, não conseguem avançar mais por aqui. Existem rumores de que eles estão enviando mais reservas para cá para tentar avançar mais coisa aqui, mas a verdade é que eles já começam a chegar numa situação de cobertor curto, né? Para mandar reserva para cá tem que tirar de algum outro lugar, e isso é problemático para os russos, né? A gente tem algumas informações sobre ataques que aconteceram nos dias anteriores, particularmente sobre aquele radar aqui em Krasnodar, que foi atingido, um grande radar de detecção cedo, e a gente vai falar sobre a importância desse radar, por que ele é uma peça fundamental nessa guerra, né? Também vamos falar sobre os russos terem atingido a marca de 500 mil mortos nessa guerra. 500 mil de russos já foram prestar conta aqui nessa guerra, um número realmente impressionante, né? Uma guerra em pleno século XXI com um número tão grande de mortos é realmente uma coisa muito triste. Bom, e vamos falar também sobre a preocupação com relação à possibilidade da Ucrânia atingir alvos dentro da Rússia. Parece que a discussão está aberta lá na Casa Branca, existem
Como sempre, é o Jake Sullivan querendo negar, mas o resto da galera toda querendo a aprovação do Biden para a Ucrânia atingir alvos na retaguarda russa, né? Particularmente com a situação aqui em Kharkiv, isso se mostra cada vez mais necessário. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por O Menino da Vovó Vai Deixar Vovó, Queria Ganhar Picanha e Levei Linguiça e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar com o grande ataque de mísseis e drones que foi feito pelos russos essa noite. De ontem para hoje foram 2 Kinjal, 2 mísseis hipersônicos russos Kinjal. Nenhum dos dois foi interceptado, os dois atingiram o alvo justamente naquela região de Helmninsk. Porém, os Ha-101, que são mísseis grandes de cruzeiro, todos foram derrubados, e os drones Shahed também todos foram derrubados, né? Existe uma dificuldade de derrubar os Kinjal, eles são realmente mísseis muito rápidos, e tipicamente os russos passam por regiões em que não tem Patriot, porque se chegar perto do Patriot, eles são derrubados, né? Então os russos atingiram essa região aqui justamente que não tem a proteção do Patriot. Aqui tem o caminho que tomaram esses mísseis, para que eles fazem uma volta danada, deram uma volta danada os Kinjal aqui para atingir essa região, justamente para desviar dos sistemas antiaéreos que tem aqui na região, para não serem detectados, e conseguiram atingir o alvo, né? Segundo consta, os alvos eram pistas de pouso que tinham nessa região aqui. Houve danos, lógico, né? Esses mísseis carregam coisas e houve danos aqui nas pistas de pouso, mas segundo dizem os ucranianos, não foram danos significativos, não tem nenhum problema para a questão das pistas dos F-16, que era o foco do pessoal aqui, né? Aqui mostra justamente os ucranianos fazendo a derrubada dos Ha-101. Aqui, ó, os russos estão gastando uma grande quantidade de recursos agora, tentando danificar os campos de pouso que estão sendo preparados para a chegada dos F-16. As defesas antiaéreas ucranianas derrubaram um monte de mísseis, todos os Ha-101, né, e também os drones Shahed. O que sobrou foi só o Kinjal, que realmente acabou atingindo os alvos ali, mas novamente nenhum dano significativo, né? Agora, esse daqui foi o grande absurdo do dia, o grande hipermercado lá, o Epicenter, que tem em toda a Ucrânia, uma grande rede de lojas, né? E dá para ver no sábado à tarde, isso aqui é o pessoal saindo, lógico, né? Assustado, né? Esse estacionamento aqui estava cheio de gente. Sábado à tarde é a hora que o pessoal consegue um tempo para fazer compras, então realmente um ataque terrível aqui, né? A gente tem algumas imagens aqui, realmente aqui, ó, de dentro do... Dentro do negócio, o pessoal escolhendo pia, escolhendo material de construção e coisa e tal, e uma bomba explode ali, né? E, de novo, os russos estão falando, não, porque a gente suspeitava que ali era usado para guardar munição. Cara, todo mundo na região ali conhece o Epicenter, todo mundo sabe. Tinha russo que vinha na Ucrânia fazer compra antes da guerra no Epicenter, eles sabem como é que é isso, eles sabem que não tem esse tipo de coisa, né? Era um alvo civil mesmo. Aqui, ó, tem uma imagem que mostra o momento exato que houve o ataque. A pessoa está chegando no hipermercado, tá vendo? Esse aqui é o hipermercado, essa coisa laranja toda aqui. A entrada aqui e a pessoa chegando no hipermercado e o momento da bomba atingindo. É lógico que a pessoa vai embora, né? Eu também iria embora. Mas ele pegou o momento ali que atingiu... que a bomba atingiu ali o hipermercado, né? Pô, muito triste isso, um absurdo completo, crime de guerra, claro, isso daí. Segundo a informação, a gente tem 11 pessoas morreram, outras 11 estão feridas, mas ainda tem um monte de gente sendo procurado, né? Pessoas desaparecidas. Enfim, realmente mais um crime de guerra absurdo russo aqui, né? E não foi só lá não, tá? Também os russos lançaram uma dessas bombas aqui no centro de Kharkiv. Isso aqui é o centro de Kharkiv, uma praça ali no centro também, tudo destruído, prédios civis também, nada de coisa militar, não tem nada militar aqui. Aqui, ó, uma praça, e os russos lançaram contra esses alvos civis ali. Aqui, ó, uma estação dos Correios,
um salão de cabeleireiro, um café, e ali foi atingida. 13 pessoas ficaram feridas nesse ataque aqui, além do pessoal do supermercado, né? E aqui tem mais a imagem, a gente já viu essa imagem. E aqui uma explicação do porquê que os russos estão fazendo isso. Olha só, aqui são as unidades militares russas falando no Telegram, né? Aqui a tradução. As forças armadas ucranianas atingiram a Crimeia, Belgorod, Luhansk e Donetsk e vão continuar fazendo isso até nós respondermos para ele de forma muito mais poderosa, mais tangível e mais sangrenta. Ou seja, o que o cara está dizendo aqui é que provavelmente esse ataque ao epicenter ali, a Kharkiv, foi uma espécie de vingancinha, porque a Ucrânia destruiu todos os S-400, destruiu um monte de sistemas de defesa antiaéreo, destruiu radares na Crimeia, destruiu um monte de coisa. Alvos militares, tá? A Ucrânia visou alvos militares. Os russos, o que é que eles fizeram? Não temos que machucar os civis na Ucrânia, e atingiram o supermercado ali. O quanto mais dolorosa e vulnerável a resposta, menor será o desejo para continuar. Mentira, vocês acham que a Ucrânia vai parar porque vocês mataram civis num supermercado? Não, meu amigo, isso vai aumentar a ânsia da Ucrânia para destruir esses idiotas russos que estão lá. Quanto mais destruição e mortes a resposta trouxer, mais pensamentos isso vai gerar e coisa e tal. Ou seja, o pessoal, eles projetam o próprio medo deles, né? Eles são medrosos e acham que matando gente eles vão resolver o problema, né? Um absurdo completo isso daqui, e mostra exatamente o que eles estão fazendo. A Ucrânia, por outro lado, não quer nem saber, está atingindo alvos militares. E, por exemplo, isso daqui é um exemplo de coisa que a Ucrânia atingiu alguns dias atrás, ali o sistema Voronezh DM, que é um sistema de alerta de mísseis que fica na região de Krasnodar, né? A gente falou sobre isso alguns dias atrás. Isso não aconteceu ontem, tá? Isso aconteceu alguns dias atrás, aqui na cidade de Armavir, nessa região aqui em Krasnodar, e os ucranianos atingiram justamente esse sistema de antena. Isso aqui é uma grande antena, tá, gente? Isso aqui é uma grande antena, e todo esse prédio aqui são justamente os eletrônicos por trás dessa grande antena aqui, né? E isso daqui é um radar que tem capacidade de rastrear mísseis a 6.000 quilômetros, até 500 alvos simultaneamente. Em tese, isso daqui faz parte da defesa nuclear russa, ou seja, seria um dos sistemas usados pelos russos no caso de uma guerra nuclear para identificar a chegada de mísseis do Ocidente ou de quem quer que esteja atacando a Rússia, né? A Rússia tem vários desses prédios espalhados por todo o território dela, e isso seria o sistema de detecção deles, né? Por isso, algumas pessoas até criticaram esse ataque ucraniano aqui, dizendo que não faz sentido atacar um sistema de defesa russo, de defesa nuclear, porque isso vai deixar a Rússia mais chateada e coisa e tal, e esse sistema não é usado em guerra convencional, só seria usado para mísseis balísticos. Isso é falso. Esse sistema é usado também em guerra convencional do mesmo jeitinho. E está aqui a explicação de o que faz esse sistema aqui em Armavir, é justamente o que faz o rastreamento dessa região aqui, ó. O alcance de 6.000 quilômetros, então ele detecta mísseis em toda essa região aqui e, evidentemente, obviamente, detecta mísseis aqui na Crimeia e na ponte de Kerch e também nas várias regiões aqui da Rússia, aqui no sul da Rússia, né? Então, ou seja, está muito claro o objetivo ucraniano nessa história, que é justamente cegar os russos aqui. A unidade está fora de operação, não está funcionando. Aqui tem umas outras imagens aéreas, tá vendo? Isso aqui é originalmente os prédios, e aqui é depois do ataque ucraniano. Dá para ver um monte de destroços aqui, né? E, de novo, o prédio está de pé, mas lembra, né? Toda a parte de eletrônico, de controle desses radares estava aqui dentro, e foi atingido certamente, particularmente este prédio daqui. O outro foi atingido um pouco também, mas particularmente o prédio que faz o ataque, que vê a parte ali do lado da Crimeia, da ponte da Crimeia. Esse foi o objetivo ucraniano nesse ataque, né? Aqui tem mais informações sobre esse ataque, dizendo que isso aqui foi uma vitória ucraniana sensível, justamente porque isso dificulta a detecção de mísseis e drones russos ali na região da ponte da Crimeia. Então você vê aqui, por exemplo, esse cara aqui, o Hans Christensen, diz que não foi uma decisão esperta,
não deveriam ser atacados porque, no final das contas, eles fazem parte da infraestrutura nuclear e que isso pode deixar a Rússia mais nervosa e não sei o que lá. Lorota, né? Isso é usado ofensivamente, sim. Eles usam para justamente detectar os ataques ucranianos contra a Crimeia, e a Ucrânia precisa retomar a Crimeia, isso é parte fundamental da ofensiva. Então, isso é sim uma coisa referente, né? Aqui, ó. Dá para ver a utilidade do radar, justamente os pontos que ele pega, inclui toda a parte sul aqui da Ucrânia, inclui a Crimeia, inclui a ponte da Crimeia. Então, dá para ver que, de fato, é um alvo interessante nessa guerra, né? Aqui, um outro alvo que foi também atingido pela Ucrânia ali em Sevastopol, o Rádio Inukis fala aqui que esse alvo aqui, ó, que foi atingido pelos ucranianos, é uma grande antena e coisa e tal, mas na visão dele, isso daqui está desativado, tá? Essa antena aqui não está funcionando porque faltam partes dela. Bom, eu imagino que ele entenda desse assunto, porque eu confesso que eu olho para isso aqui e vejo a antena inteira aqui, né? Agora, o que ele aponta que provavelmente foi o alvo real são essas várias anteninhas menores aqui, ó. Essas várias antenas menores aqui é que provavelmente são comunicação com satélite, então faz parte da infraestrutura de comunicação da Rússia, né? Então é isso provavelmente que os ucranianos visaram nessa região aqui, né? Além disso, falando sobre aquele ataque que os ucranianos fizeram em Evpatoria, né, ali na Crimeia, aconteceu ontem isso, a gente falou sobre isso ontem em Evpatoria, aqui nessa região, ontem ou anteontem. Alguns dias atrás, a gente falou sobre esse ataque aqui no campo de Saque, né, e eu falei para vocês que era estranho esse ataque, por quê? Porque essa base aérea aqui na Crimeia, os russos já não estão usando. Ela já foi atingida por ataques ucranianos lá em 2022, 2023, e foi totalmente destruída. Então os russos já não estavam usando aqui, né? Mas agora a gente tem aqui a informação aqui, ó, do lado russo dizendo que os ataques realmente causaram danos. Então olha só, os ataques atingiram várias instalações secretas próximas de Evpatoria, né? Quais instalações especificamente o interlocutor não disse, ou seja, haviam algumas instalações secretas ali naquela base, né? Não estava sendo usada como base aérea, mas estava sendo usada como outras instalações ali. Ao mesmo tempo, tem um fato alarmante. Um pouco antes desse ataque, um equipamento muito importante para a defesa da Crimeia chegou nessas bases, foi entregue em uma dessas bases e foi perdido agora. É lógico que isso daqui é uma coisa preocupante para os russos, porque significa que os ucranianos têm inteligência, né? Eles ficaram sabendo que determinado equipamento ia ser entregue naquele local, um equipamento que é importante para a defesa da Crimeia, provavelmente algum radar, alguma defesa antiaérea, alguma coisa assim, e fizeram um ataque imediatamente e esse equipamento foi perdido. Eles não falam nem qual é a instalação que foi atingida, nem qual é o equipamento que foi atingido, mas alguma coisa foi. E também é sabido sobre a morte de 11 militares ali na região, né? Ou seja, os russos reconhecendo que aquele ataque foi um ataque que causou danos ali na Crimeia. Bom, uma outra boa notícia, na manhã de hoje, os ucranianos derrubaram um Su-25, né, um bombardeio russo ali na região, usando um Javelin. Olha que beleza, coisa da 110ª Brigada Mecanizada, que está atuando ali próximo de Avdiivka, no setor de Pokrovsk, né, como eles falam ali, né. Bom, aqui tem a informação também, a mesma informação, é o 8º Su-25 destruído pela 110ª Brigada. Então, realmente, aí uma coisa bem interessante isso daí, né? Bom, o David D traz a informação aqui que a gente deve ficar de olho na 58ª Brigada Russa aqui. Na verdade, Exército Combinado, né? O 58º Exército Combinado Russo. Nos próximos dias. Parece que houve reporte de que tem vários comandantes recusando ordens nesse momento. Esse pessoal está aqui em Melitopol, está baseado em Melitopol, tem feito ataques na região de Robotine, né, ali onde foi a ofensiva ucraniana durante o verão, e a gente sabe que eles estão perdendo muita gente ali, né? Por conta disso, pode ser que os comandantes estejam se recusando a fazer ordem, né? Parece que vários estão se recusando, isso é devido ao comandante ter sido preso, né? E também o 20º Exército Combinado Russo está numa situação similar, com tropas que não estão reportando, não estão aceitando ordens, né?
ou seja, começam a surgir aqui sinais de rebelião no exército russo devido às técnicas de onda humana, né? A gente tem visto que esses últimos ataques, esses últimos avanços que os russos fizeram, foram avanços pequenos e que custaram muitas vidas. E é o que eu falo, chega uma hora que os soldados começam a se rebelar contra isso daí, né? Enfim, aqui está a visão do firmes da NASA na região ali de Kherson e Oleshk, né, mostrando que os ucranianos têm feito uma quantidade muito grande de bombardeios aqui do lado russo, aqui na margem esquerda do rio de Dnipro. Isso daqui é essa região aqui, ó, próximo a Kherson. Oleshk é essa área aqui. Oleshk é a cidade aqui. Aqui são as dunas de Oleshk, né? É um grande deserto aqui, um deserto pequeno aqui na região de Kherson. Toda essa área amarelada aqui no mapa é área de areia, né? Uma região meio desértica aqui na Ucrânia. Enfim, os ucranianos têm feito vários ataques por aqui e vocês sabem, a cabeça de ponte aqui em Krink só cresce, né? Só aumenta de tamanho aqui. Os russos tentaram de todas as formas tirar os ucranianos aqui da margem esquerda do rio de Dnipro e não conseguem, né? Os russos dominam toda a margem esquerda, mas os ucranianos têm essas cabeças de ponte aqui que são uma dor de cabeça para os russos, né? Cabeça de ponte é quando você ultrapassa um obstáculo natural, como por exemplo o rio aqui, e estabelece uma posição, estabelece um centro forte, ali, estabelece um suporte firme, justamente dentro da área que teoricamente seria controlada pelo inimigo, né? Então os ucranianos podem usar isso daqui mais adiante para uma contraofensiva aqui, é uma possibilidade, mas a gente não sabe evidentemente se vão fazer isso, né? Também na região ali de Vovchansk, olha só como é que está o firmes da NASA. O David traz aqui que eu acho que acabou realmente a falta de munição que tinha ali, porque principalmente são os ucranianos atingindo aqui as tropas russas que fizeram a ofensiva ali em Kharkiv, né? Ou seja, também mais uma ação aqui muito incisiva ucraniana ali na região. E aqui a gente tem uma declaração aqui de uma voluntária russa, a Anastasia Kashchevarova, que compartilhou aqui no melhor estilo Igor Girkin, né? A Ucrânia está preparando uma contraofensiva para o outono de 2024 ou para 2025. Eu acho que é 2025, tá? Atualmente eles estão colocando trabalhadores, pessoas jovens, de famílias pobres, como carne para... Isso eles falam dos ucranianos, mas os ucranianos poupam muito mais os soldados do que os russos, né? Ali em Kharkiv a relação é 8-1. Mercenários estão sendo treinados, armênios, a legião francesa, é muito engraçado, esse pessoal delira completamente os russos, né? Não, a legião estrangeira da França não está ali na Ucrânia. Enquanto preparações estão acontecendo, eles estão esperando pelos novos mísseis que chegam e também está seletivamente destruindo depósitos de combustíveis e proteções do nosso lado, né? Defesas antiaéreas do nosso lado. O dia antes de ontem, um sistema antiaéreo de defesa foi destruído na DPR. DPR é a, entre aspas, República Separatista de Donetsk, entre aspas, porque não existe isso, é só russo, é a desculpa russa para invadir o Donbás. A gente falou sobre esses sistemas que foram destruídos ali nos vídeos. A Ucrânia está atingindo refinarias de óleo, depósitos de combustível, estações de petróleo, estações de postos de combustíveis, com drones e mísseis. Infelizmente, isso parece que não está sendo percebido pelos russos. Na LPR, que é a outra, entre aspas, República Separatista de Luhansk, que também nunca teve movimento separatista ali, depois de uma série de ataques, o problema vem com combustível e lubrificantes. Os soldados compram combustível em estações de impostos de gasolina civis, pagando do próprio bolso. Nas áreas de linha de frente existem explosões toda semana em estações, em postos de combustível, refinarias e coisa e tal. E olha aqui, um recado importante da Rússia falando aqui para os russetes brasileiros, hein? Eu não ficaria contando as vitórias pela velocidade de captura de vilarejos e cidadezinhas como o Estado-Maior russo faz, né? Klishivka, Andrivka, Balabaivka, ela está inventando o nome de cidade aqui, Fukarondivka. E olhe para o mapa, olhe quantas casas tem nesses vilarejos. E é verdade, né? As russetes ficam falando, não, porque todo dia a Rússia toma uma cidade, não sei o que lá, vai ver a cidade, 4 casas.
uma rua e 4 casas, uma cidade totalmente não estratégica, totalmente sem sentido, né? Olha no mapa quantas casas tem nesses lugares e quantas pessoas morreram, ou seja, quantos russos estão morrendo para avançar nessa cidadezinha, nesses vilarejos que não tem importância estratégica nenhuma no final das contas. Sim, o inimigo está retrocedendo, mas nós não podemos esquecer o que aconteceu no outono de 2022, foi justamente as ofensivas de Kherson e de Kharkiv, em que os ucranianos, numa ofensiva só, ou em 2 ofensivas só, retomaram uma área enorme dos russos, né? E essa é a ideia dos ucranianos agora, né? Eles estão, não importa perder pequenas cidadezinhas agora, importante é preservar pessoal, preservar equipamento para fazer uma ofensiva que realmente faça sentido, né? Nós estamos escondendo os problemas de novo, mas eles existem. E esse negócio sobre a captura de Kharkiv, quando as forças inimigas já estão acumulando lá, só demonstra que a loucura da coisa e que as pessoas não sabem contar, né? Que os russos não estão sabendo contar. Nossa artilharia está sofrendo, tanto o equipamento em si como os rapazes não treinados. E daí? Nossos homens da artilharia são enviados em assaltos. O equipamento está sendo botado em jogo, né? Eu não vou dizer nada sobre os cartuchos da Coreia do Norte, o fato de que determinados cartuchos são suprimidos, mas o sistema de lançamento é completamente diferente. Então como é que a gente faz? A gente lança eles pela mão, né? Ou seja, também mais críticas aqui aos cartuchos da Coreia do Norte, aos projéteis da Coreia do Norte, que são aparentemente uma porcaria. Drones, a gente tem uma falta catastrófica deles. Os sistemas de guerra eletrônica do inimigo conseguem derrubar a maior parte dos nossos drones disponíveis. Os fabricantes de drones já estão brigando uns com os outros e algumas vezes parece que eles estão trabalhando nem tanto para ajudar o pessoal na linha de frente, mas por interesse pessoal e fama, né? E sistemas de guerra eletrônica, né? Em muitos lugares não funcionam mais, né? Não é uma garantia de que aquele sistema de guerra eletrônica super caro vai funcionar. Ou seja, repara aquilo que eu falo para vocês, né? Os drones russos não funcionam com a guerra eletrônica ucraniana. Os drones ucranianos conseguem ser melhores que a guerra eletrônica russa. E por que eles fazem isso? Diversidade, né? É o fato de que a Ucrânia tem vários workshops, várias oficinas fazendo drones de coisas diferentes, o pessoal muda a frequência, muda a forma de transmissão. Então, no final das contas, os russos estão com dificuldade nisso daí. Os nossos sistemas de guerra eletrônica embaralham tudo, tanto os nossos quanto do outro lado. Ou são sistemas de guerra eletrônica chinês ou antidrones com inventores, pseudo-inventores passando dos seus produtos, vendendo seus produtos para o exército russo. A guerra eletrônica de alta qualidade ainda não está em produção em massa, apenas alguns entusiastas fazem isso por conta própria, né? Neste momento, os ucranianos estão recebendo um grande número de drones e eles já estão recebendo lançadores de mísseis. Olha só que besteira, os ucranianos não têm nada, estão pedindo tudo do estrangeiro, né? Agora, eu gostaria de perguntar para o nosso povo, para os russos, e o que vocês têm? O que nós temos? Porque você não vê que eles estão metodicamente destruindo tudo que nós temos, todo o nosso equipamento, barcos, refinarias, combustíveis, lubrificantes, tudo na linha de frente está sendo destruído, né? E fica cada vez mais difícil na prática nos campos de treinamento. HIMARS já atingiram o campo de treinamento na LPR, a gente falou sobre isso também. É muito difícil nos campos de treinamentos. Agora o processo ficou muito pior, né? Ou seja, o pessoal está chorando aqui que... e daí que os ucranianos estão pegando coisas do Ocidente, né? Estão ganhando da Rússia. É exatamente essa a ideia, né? Bom, hoje a gente tem aqui a declaração do soldado ucraniano de Robotyne, no dia 26/5, dizendo que Robotyne ainda é controlado pelas forças ucranianas. Lembra, isso tem uma grande discussão sobre Robotyne. Em alguns mapas, Robotyne aparece aqui. Aqui já aparece Robotyne no controle russo. E eu já falei para vocês, isso é falso, tá? O Robotyne não está no controle russo, né? O ucraniano está falando aqui que o Robotyne é controlado pelos ucranianos ali na região. Enfim, tá? Os russos, o que eles fazem? Eles mandam um soldado, botam uma bandeirinha, tiram foto e saem correndo, porque eles não conseguem ficar lá, né? Enfim. Aqui sobre as cartas do Pulevolan, temos pouca coisa hoje. Parece que os russos avançaram um pouquinho aqui em Ivanivka, próximo de Kislivka. Isso aqui é perto de Kupiansk. Um avanço pequeno, é lógico, é um avanço preocupante, porque vocês sabem que Kupiansk é uma cidade que fica aqui numa região mais baixa, próxima do rio,
e aqui você vê o terreno, tem a região mais alta chegando por aqui. Os russos tomando Kislivka e Ivanivka, eles podem avançar pelo topo da montanha aqui para tentar fazer ataques contra Kupiansk. Ainda está muito longe disso, mas é um problema. Esse avanço aqui russo é um problema. E também teve pequenos avanços aqui em Umansk e aqui próximo de Solovyov, né? Então, de novo, é o padrão de pequenos avanços russos conseguidos à custa de muitas ondas de carne, muitos russos morrendo e ganhando cidadelas, vilarejos pequenos que não têm importância estratégica nenhuma. Vocês sabem, a principal linha defensiva ucraniana aqui está depois desse rio aqui, ó. Está para cá desse rio. Então, toda essa área aqui, os ucranianos não se importam de perder, não. Está dentro do planejado, né? Não se importam de perder temporariamente, tá? É lógico que tudo isso é Ucrânia e vai voltar a ser Ucrânia no final dessa guerra, né? E bom, um número significativo, 500 mil de russos mortos, né? Tá aqui um carregamento já sendo levado para o Putin, de presentinhos de carne para o Putin. Atingimos a marca de 500 mil russos mortos de ontem para hoje. É isso daí. Tá? O pessoal começa a ficar revoltado, começa a ter rebelião nas tropas e esse tipo de coisa, justamente porque você começa a mandar os soldados para morrerem, tentarem fazer uma coisa que é impossível. Uma hora o pessoal começa a não obedecer, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre que as forças ucranianas estão aumentando a contestação da iniciativa tática ali em Kharkiv, né? A gente falou sobre isso no vídeo de ontem. Parece que tem planos ucranianos para uma contraofensiva aqui. Por hora, os ucranianos têm feito alguns contra-ataques de defesa em profundidade, né? Ou seja, fazer os ataques aqui nas tropas russas, aproveitar que elas acabaram de tomar essa área, então ainda não estão firmemente entrincheiradas, ainda estão fácil de serem atingidas, aí os ucranianos fazem um contra-ataque e matam muitos russos aqui na região, né? Agora, parece que tem fala sobre um contra-ataque de verdade, uma contraofensiva grande para retomar toda essa área aqui. Não sabemos se isso vai acontecer de fato, né? E também fala que os russos estão aproveitando que o espaço aéreo deles em cima de Belgorod não pode ser atingido pelos ucranianos com as armas ocidentais, estão usando isso para atingir as cidades ali de Kharkiv e outras cidades, né? Vamos ver se a gente consegue reverter essa coisa. A gente já tem informação de que isso está sendo discutido, sim. Ontem a gente mostrou esse vídeo do T-90 com o turret girando, né? E parece que o pessoal está falando que isso é um problema. Mesmo um pequeno dano causa o turret para começar a girar incontroladamente, tornando o T-90M incapaz de combate, né? Isso é uma falha embaraçosa, essa síndrome do turret girando, né? Da coisa ficar girando. E talvez isso explique a quantidade de perdas russas dos T-90Ms, que de novo são os tanques mais modernos que os russos têm neste momento, né? Ou seja, só com dronezinhos os ucranianos conseguem fazer a coisa girar, o turret girar, né? Aquela parte de cima do tanque. Aqui, ó, é o vídeo que a gente mostrou ontem, atingiu ali, aí olha só, o turret começa a girar de forma descontrolada, aí a equipe perde a capacidade de dirigir o tanque, acaba tendo que abandonar o tanque, perdeu o controle disso daqui, né? Se é alguma coisa de hidráulica, esses tanques são cheios de coisa de hidráulica, os ucranianos eles já vão com o drone certinho no lugar ali que eles sabem que é frágil e causam o problema, e daí os russos têm que abandonar o tanque, um tanque caríssimo de milhões de dólares que os russos fazem, 2 dronezinhos de 10 mil dólares cada e pronto, o tanque já era, né? Realmente. Bom, lá na Rússia está tendo uma grande manifestação de moscovitas, né? Lá em Moscou, na cidade de Moscou, por quê? Parece que agora os russos estão tendo que recrutar gente até em Moscou, né? Até aqui os russos têm recrutado muita gente nas regiões mais pobres da Rússia, né? Mas aqui agora parece que não, agora Moscou está sendo alvo também de recrutamento, e segundo estão dizendo aqui, os pais e parentes das crianças que estão sendo trazidas lá no posto de alistamento, né? É lógico, são jovens no caso, né, com 18 anos, e uma das mães de um dos recrutas que foi detido ilegalmente, ela está reclamando. Por quê? Porque ela levou atestado médico para provar que o filho dela não podia servir na guerra e não sei o que lá, um monte de certificado médico dizendo que não pode, coisa e tal, só que a Rússia está com falta de pessoal, meu amigo, seu certificado médico não vai servir para nada no final das contas, né?
Olha só, uma empresa chinesa que fabrica câmeras de vigilância simplesmente sumiu da Rússia. Sumiu, de uma hora para outra ela sumiu. Aqui, ó, estão dizendo aqui que a Hikvision tinha quase metade do mercado russo de câmeras de vigilância e sistemas, e a companhia não avisou ninguém sobre sua saída, simplesmente parou de funcionar de noite. O site da companhia e as redes sociais estão indisponíveis, os telefones não atendem, a empresa simplesmente foi embora. Aí você fala, uai, por que isso, né? Estavam ganhando dinheiro na Rússia, né? Isso daqui são justamente aquele tipo de equipamento que, embora não seja um equipamento bélico propriamente dito, é um equipamento que pode ser usado para drones, por exemplo, câmeras para drones, esse tipo de coisa. Então, os Estados Unidos deu um puxão de orelha na China, a China deu um puxão de orelha na empresa, a empresa teve que sair porque os produtos dela estavam sendo usados pelos militares russos, né? Então, é essa situação. E isso confirma a inteligência britânica que disse sobre a China estar provendo armas para a Rússia. Mesmo que não sejam armas propriamente ditas, são peças que são usadas em drones, por exemplo, né, câmeras, e nesse caso o pessoal teve que sair às pressas de lá, né? Bom, a OTAN reagiu à provocação de Moscou e anunciou um muro de drones na fronteira com a Rússia, né? A provocação de Moscou, vocês sabem, a gente falou sobre a questão aqui da fronteira aqui no Mar da Finlândia, né, no Golfo da Finlândia. Essa região aqui você tem o Mar Territorial da Finlândia aqui no norte, o Mar Territorial da Estônia aqui no sul e o Mar Territorial da Rússia por aqui. Isso tudo já está delimitado, já tem acordos de delimitação, tudo certo. A Rússia agora quer revisar isso, quer mudar essas fronteiras todas aqui de forma unilateral, né? Então, para responder a isso, a OTAN criou um mapa de drones na fronteira. A ideia é você ter uma série de drones aqui, todos para vigiar a fronteira com a Rússia, evitar qualquer brincadeirinha russa nisso daí, né? A ideia da Rússia, como a gente explicou em outros vídeos, é justamente contestar o artigo 5º da OTAN, ou seja, fazer pequenas agressões que justamente por serem pequenininhas, o pessoal da OTAN fala, não, isso daí a gente não vai reagir, não vai entrar em guerra com a Rússia só por causa disso daí, né? Ah, porque a Rússia removeu umas boias aqui da Estônia. Não, deixa as boias para lá, não me preocupa com isso não. Aí começa assim, daqui a pouco eles vão e invadem alguma coisinha aqui na Finlândia ou invadem alguma coisa aqui na Estônia. Ah, não, mas foi só um vilarejozinho ali na fronteira, era contestado mesmo, não vamos acionar o artigo 5º de defesa da OTAN, entendeu? Essa é a ideia da Rússia de minar a OTAN, minar o artigo 5º da OTAN através de pequenas ações ali. Não vão ter sucesso nisso, mas essa é a estratégia que eles pretendem adotar. E bom, uma excelente notícia para fechar o vídeo aqui. Não oficialmente, sinais estão chegando da Casa Branca, lá dos Estados Unidos, que eles já começaram a discussão para permitir a Ucrânia usar armas no território russo. Ainda não é consenso. Jake Sullivan, tem que demitir o Jake Sullivan. Mas o pessoal está falando que estão discutindo isso lá, espera-se que uma decisão seja tomada aí nos próximos dias, né? Vamos torcer para ser uma decisão positiva, eu tenho certeza que os argumentos são muito fortes nesse sentido. Se a Casa Branca não permite que a Ucrânia atinja o território russo com as armas americanas, fica nessa situação. Os russos conseguem ficar muito calmamente chegando na fronteira e atingindo Kharkiv, atingindo aquela região ali, sem poderem ser incomodados, né? Então é um argumento excelente para começar o uso das armas americanas, das armas da OTAN como um todo, em território russo, né? Não tem lógica nenhuma a Ucrânia não poder fazer isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.